No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os erros que você comete quando você se relaciona com o seu cliente. Eu vou te dar 7 erros que podem acabar com o relacionamento que você tem com o seu cliente de social media hoje. Vamos lá? Oi! A gente vai conversar hoje sobre erros de relacionamento com o cliente. Meu nome é Amanda Costa, eu sou comunicadora digital, sou professora de estratégia de conteúdo digital, trabalho com comunicação e conteúdo há mais de 15 anos. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Hoje eu quero te convidar para pensar no relacionamento com o seu cliente de social media. Por que é que eu estou falando sobre isso aqui? Presta atenção, chega mais, chega mais. Todo mundo só quer saber de vender o serviço, né? Ou de perder o medo de vender. Vamos conversar aqui, que tem muita gente com medo de vender. A gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas o grande ponto aqui é que se você não soubesse relacionar com o seu cliente, não vai adiantar nada ter vendido para ele. Se mês a mês você não mantiver um relacionamento harmônico com esse cliente, você pode ter algumas tretas aí bem cabeludas para administrar. Vou te dar um exemplo aqui. O primeiro problema que você pode ter se você não cuida do relacionamento com o seu cliente é não conseguir pegar mais clientes. Se você tem alguns problemas de relacionamento que vão atrapalhar aí o fluxo do seu trabalho, a organização do seu trabalho, você não vai ter nem mais tempo, nem energia para pegar mais clientes. Você já pensou no problema que isso vai ser? Aí a gente vai falar de um outro problema, que é o problema de achar que você entrou numa segunda prisão. Porque tinha gente na prisão da CLT, foi lá, pediu demissão e tá na prisão do empreendedorismo. Nota, o problema não é estar na CLT e não é estar empreendendo, ter o seu negócio. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante, viu? Porque a CLT, ela não necessariamente é uma prisão, porque tem muito guru de marketing que tá te vendendo isso, né? Ter um emprego é uma porcaria, porque você vende o seu trabalho para outra pessoa, lá. Mas, cara, tem gente que não tem o perfil de empreender, de ter um negócio, tá tudo certo. O problema é quando você está em uma empresa ruim, um trabalho ruim, ou sua cabeça não tá legal. Porque aí qualquer empresa fica uma porcaria. E mais, quando você está empreendendo, se você não sabe se posicionar e se relacionar com os seus clientes, você acaba entrando em uma segunda prisão. Bom, quais são os erros de relacionamento, então, que acabam cagando todo o fluxo do seu trabalho de social media? Antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar um joinha aqui no nosso vídeo para a gente continuar produzindo conteúdo gratuito para você. Combinado? Então, olha só, o primeiro erro de relacionamento que você tem com um cliente começa quando essa pessoa nem é sua cliente ainda, que é não fazer um bom contrato. Mas esse erro depende de um outro erro. Sabe qual? O de não fazer uma boa reunião de negociação. Então, esses dois erros, caminham juntinhos. Uma boa reunião de negociação, onde você faz as perguntas certas, ela leva você ao bom contrato, tá? Não é qualquer contrato, né? Então a gente tem o erro de não fazer o contrato, a gente tem o erro de fazer um contrato ruim, que é um contrato assim meia boca, só para dizer que você tem um contratinho. Então isso é ruim para você também. Uma boa reunião com um bom briefing vai fazer com que você entenda o que é que precisa ser discriminado, detalhado dentro do seu contrato. Quais são as cláusulas que vão proteger você e proteger o seu cliente durante a relação. Deixar tudo organizadinho. O contrato é fundamental para você não chegar lá na frente e ter que passar por um ruído de comunicação porque o cliente virou para você e falou: "Ah, mas isso não foi combinado". Então, o contrato vai te proteger disso, porque vai estar lá, bonitinho, organizadinho, tá bom? O terceiro erro é não se posicionar de forma profissional desde o início da relação. Misturar pessoal com profissional, ser muito amiguinha do cliente, ficar expondo demais a sua vida pessoal é um erro de relacionamento. Mas Amanda, não posso ser simpática
simpática. Não tem nada a ver com simpatia, criatura. Tem a ver com você se mostrar profissional e criar um certo distanciamento saudável entre você e o seu cliente, tá bom? Para de ficar chorando pitanga no ouvido do cliente, porque o cliente não é amigo. Ele pode ser amigo eventualmente, com o passar do tempo, né? Fora da relação contratual, mas ali ele é um cliente e você é uma profissional capacitada. O nosso quarto erro é não colocar limites no horário de atendimento. Nota, eu falei para você da reunião de negociação, né? Lá na reunião, você tem que ser muito clara sobre isso. Fulano, olha só, a gente vai trabalhar dessa maneira e eu atendo você de tantas às tantas horas. Porque aí você dá até a oportunidade para o cliente virar para você e falar assim: então, Amanda, sinto muito, mas eu quero um social media que me atenda o dia inteiro, que fique 100% à minha disposição. se ele quiser isso, eu prefiro que ele me diga isso lá no início, lá na reunião, porque aí eu vou dizer para ele: então eu não sou a social media que você está procurando. Procure outra pessoa para trabalhar com você. O grande ponto aqui, isso aqui é um erro muito, muito sério. Por quê? Tem cliente que ainda não está pronto para delegar para um prestador de serviço, porque ele ainda está na mentalidade da CLT. E se você não tiver posicionamento e postura, você vai cair na tal da segunda prisão que a gente falou no início do vídeo. O nosso quinto erro é um erro bem parecido com esse erro aí, que é o erro de não colocar limite nas entregas, no prazo de revisão e nas entregas. Eu vou falar num outro erro também, que é também bem parecidinho, mas a gente vai falar sobre revisão agora, fica comigo até o final do vídeo. Se você não entendeu o que é prazo de revisão, presta atenção. Eu acho que tem algum conteúdo sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar esse vídeo marcado aqui, que eu acho que ele pode te ajudar, tá bom? Mas assiste esse vídeo até o final, depois você vai pra lá. O que é importante você entender? Se você não combinar prazo de revisão com o seu cliente, ele vai entender que pode te entregar na véspera do post. Imagina que cagada isso! Na noite anterior do post, o bendito do cliente aparece feito uma assombração às 9 da noite dizendo que revisou o post. Vê se pode um negócio desse. Mas se você não chegou na reunião e falou: a minha revisão funciona assim, 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 botou isso no contratinho bonitinho, o contrato tá lá, cláusula de revisão. Se você não colocou, quem é que se lascou, minha filha? Você ou o seu cliente? Você, né? Você sabe, né? Então, outra coisa que é muito importante de você entender, que é bem parecidinha aí com esse quinto erro, é o sexto erro, que é o erro de não limitar a entrega do material. Se o seu cliente não entrega o material, você não consegue fazer conteúdo. Então, ele tem que ter data para entregar o material e no seu contrato tem que ter uma cláusula de resolução do contrato, uma cláusula de eu posso encerrar o contrato com o pagamento de multa se você não está entregando o material como deve, tá? Então você tem que comunicar isso, o mesmo processo de antes. Comunica na reunião, coloca no contrato e mês a mês você tem que ter posicionamento. Falar, ó, é assim que funciona, tem que entregar em tal momento, e se você não entrega, eu não consigo fazer meu trabalho. O outro erro de relacionamento com o cliente é levar as coisas pro lado pessoal. Da mesma maneira como você não deve misturar pessoal com profissional, ser muito amiguinha do seu cliente, você precisa deixar um pouquinho o seu ego de lado. Eu sei que você é a estrategista, que você é a profissional, que você que entende de comunicação e marketing, eu sei disso tudo. Beleza, concordo com você. Porém, você precisa saber, ó, escutar. Escutar quando o seu cliente pede uma alteração no post, entender por que ele está pedindo a alteração, então perguntar o porquê dele estar pedindo aquela alteração no post. Ser humilde no sentido de baixar sua guarda. Não leva pro lado pessoal, não é uma crítica pessoal que ele tá fazendo, se é um cliente educado, tá bom? Não é uma crítica pessoal, não é sobre você.
é sobre o objeto do trabalho. Baixa um pouco a bola, baixa a guarda, tenha posicionamento. Você pode ter posicionamento e saber dialogar ao mesmo tempo. Mas quando você leva tudo pro lado pessoal e reclama de tudo, e reclama do cliente que pede revisão, o cliente está no direito de pedir revisão, gente. Se ele fizer isso de forma organizada, dentro do fluxo, dentro do processo, ele tá no direito dele. E se você tá reclamando, o erro tá com você, não tá com ele. Presta atenção nessas coisas. Tem alguns outros erros, algumas outras coisas que podem dar problema no seu relacionamento com o seu cliente. E todas essas outras coisas, as demais coisas que você precisa se atentar no relacionamento, eu te ensino lá dentro da formação satélite. Então, clica aqui no link que tá aqui embaixo para você assinar a formação, conhecer mais da formação e assinar a formação para ser uma social media cada vez mais profissional e ter qualidade de vida prestando esse serviço, porque dá sim para ter qualidade de vida, ter uma agenda organizada e bons clientes de social media, tá bom? Clica no joinha, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!